Oi, pessoal. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast Falando Sério. Mariberto Almeida. Shalom, shalom. Boa noite, tudo bom com vocês? Afonso Oliveira. Estamos hoje com um querido amigo, né, Mariberto? Emanuel Souza, o homem que retalha Campina Grande. Explique. Explique. É o homem que retalha Campina Grande com boas informações, estudando a cidade, conhece muito Campina. Emanuel, seja bem-vindo e obrigado pela presença. Que é isso, eu que agradeço pelo convite. É sempre bom falar de Campina Grande, principalmente quando a gente está se aproximando de mais um aniversário, né? É verdade. Perfeito. Próxima semana, Campina 158 anos, né? Na ponta da língua, viu? É uma jovem senhora. 158 de emancipação, entre aspas, né? Mas a cidade, ela já existe há muito mais tempo, porque a fundação vem desde lá do século XVII, né? Pouca gente sabe que nós fomos distrito de São João do Cariri, é isso? Tem uma informação tanto quanto mal entendida. Na verdade, nós éramos da freguesia de Nossa Senhora dos Milagres, então a gente estava atrelado mais na parte paroquial, religiosa, né? Vinculado àquela região lá. Ah, não era de fato. Não. Campina Grande, por mais que a gente delimite uma história dela, né, dentro dessas vias, ela sempre foi realmente grande, ela sempre foi altiva e enxerida, eu gosto de dizer que é enxerida. Né? Essa cidade tem uma história extremamente interessante. Nós fomos, acho que a terceira cidade no Brasil a ter a telefonia celular, depois de Brasília, Rio, veio Campina Grande. Essa veia tecnológica de Campina Grande sempre existiu, não é? O primeiro computador, por exemplo, do interior do Nordeste foi de Campina Grande, né? Se eu não me engano, em 1968, né? Foi instalado na nossa Universidade Federal. Nós temos eu acho que a gente perde só para São José dos Campos em números per capita de doutores e pós-doutores, né? São José dos Campos, eu acho que tem mais que Campina Grande, mas lá é um outro comportamento, tá em Embraer, tá até tudo. dia desses ainda se dizia que era Campina Grande, né? A cidade com a maior quantidade de doutores por habitante, por cabeça. Até por conta da pandemia eu vi isso aí, que era Campina Grande, a cidade com mais doutor per capita. Eu lhe confesso que até em outras participações nessa, eu já assim meio que, vou dizer que reclamei, que eu acho que isso precisaria ser, de fato, trazer mais coisas para a cidade, mais louros para a cidade. Com esse volume que a gente tem, ela deveria ter um outro comportamento. Existe uma crítica muito grande de que a mão de obra de Campina Grande não fica em Campina Grande, né? Não. Apesar de a gente ter grandes cabeças da área, né? Ter boas formações, ter boas entidades formadoras, ter grandes profissionais formados, mas que as oportunidades não estão aqui. Então, é por isso que aqui é muito uma incubadora de talentos, né? Campina Grande tem a veia, Campina Grande tem o filão, mas depois que decola, ela voa para outro lugar. A gente precisava ter aqui na cidade uma forma de absorver essa mão de obra, de absorver essa turma e deixar fazer com que essa capacidade, esse brilhantismo fosse utilizado aqui dentro da nossa cidade, não é? Porque aí você ia aliar o que tem lá em São José dos Campos, né? Você ia aliar a mão de obra sendo aplicada dentro da nossa própria região, né? Tem que ter incentivos. Veja só, Campina tem um fato interessante, é o seguinte, nós começamos ali no açude novo, né? Lá onde tem o museu que hoje está lá acho que com o SESI, que é o dos três burrinhos lá. Açude Velho, né? Não, Açude Velho, perdão, Açude Velho. Eu tava tentando entender. Eu achei que você tava falando do Centro Geodésico, né? Não. O Açude Velho, lá onde estão aquele museu dos burrinhos. A impressora de burrinho? E o que eu acho interessante aquilo ali... 3D. Pra você ver que é tecnológico mesmo. Inovação, cara. Grande. E o que eu acho legal daquilo ali é o seguinte... É que ele conta meio que como a cidade construiu. Aquele ponto era onde os tropeiros chegavam, paravam para descansar com suas tropas e tal. E os burrinhos estão hoje trazendo o que vem naquela puxada deles, é a cidade tecnológica, é o que Campinas transformou, porque por estarmos no interior da Paraíba,
a gente consegue tirar aqui leite de pedra, né? Isso é uma grande cultural verdade. muito grande também, né? Não só tecnológico. A leitura daquela obra é justamente essa que você passou aí, né? Apesar de o leigo passar ali e não entender, não saber que realmente Achar aquela obra que a quer dizer impressora isso, é né? 3D de Achar que é uma burrinho. impressora 3D de jumento. Mas, na verdade, a leitura daquela obra é mostrar exatamente isso, porque Campina Grande, ela realmente surgiu, a fundação do Campina Grande foi a partir do ponto de parada do Almocreve, né? Do Do tropeiro. tropeiro, né? Então, a região do antigo Riacho das Piabas, hoje concentrada apenas no Açude Velho, né? Ela Uhum. estendia ainda, era uma extensão ainda maior, né? Das águas que ali passavam, serviram de ponto de parada. Então, foram esses primeiros, como diz a letra da música de Luiz Gonzaga, né? Esses primeiros que aqui passaram, né? Os tropeiros, aqueles que pararam, eles não só passavam, eles paravam, e isso aí trouxe o aldeamento de Campina Grande, né? Então, todo o desenvolvimento que veio depois é porque lá atrás alguém parou aqui. Fez morada. Alguém fez morada, alguém fez parada, né? Porque o que foi interessante em Campina Grande foi ser o entreposto, né? Porque além de fazer morada, aqui se fez um ponto de comércio. Nós estamos num ponto muito estratégico em termos de logística, né? Totalmente. Você está aí a 130 quilômetros de João Pessoa, que é o Litoral, nosso né? bairro E mais hoje isso é pouco distante. explorado, né? É. Hoje é pouco explorada essa questão aí. A gente não consegue ter grandes empresas, grandes indústrias ou grandes corporações aqui em Campina Grande se aproveitando disso O aí. que é que tu acha que mais falta para isso aí? Eu lhe confesso que Incentivo, é um pouco incentivo, é um burocracia. pouco burocracia, é um pouco governo, é um pouco de tudo, né? Até porque eu fico até um pouco enciumado, não é bairrismo, não me entendam mal, mas eu fico enciumado em ver que tudo isso aconteceu lá em João Pessoa há alguns anos, né? Mas assim, Mesmo não sendo um entreposto comercial. eu já vou discordar de você dizendo assim, eu sou extremamente barrista, né? Apesar de eu estar em Campina há 26 anos, eu sou extremamente barrista hoje com Campina, porque eu acho que essa cidade ela tem um comportamento assim, Campina ela tem um comportamento muito diferente. Campina parece não estar em sincronia com o que a Paraíba pensa. E eu não estou sendo maldoso em dizer isso, não. Estou dizendo o seguinte: a cidade tem um comportamento de empreendedorismo muito forte. É só a gente ver como está o Tropeço que mercado. eu diga, né? Como está o mercado. Nós temos uma logística muito grande. E assim, era para a cidade ser mais forte, por quê? Porque nós temos muita representação política dentro da cidade. É verdade. De senador, de deputados federais Exato, e tudo exato. bem. Já tivemos nos últimos 20 anos 2 governadores da cidade. Recentemente a gente tinha 3 senadores, né? Exato. Não, ainda temos. Ainda temos, né? Que ainda estamos no mandato vigente. Você tem 3 senadores, de fato, de Campina Grande, né? E o que que acontece? Hoje você não consegue trazer o trem de João Pessoa para cá porque não tem ferrovia. Isso é uma coisa. E aí a logística de transporte para trazer uma indústria para cá, a gente poderia estar agregado a isso, Claro. né? A cidade tem uma pujança muito grande. Você vem para quem vem em Campina e não conhecia Campina Grande, o cara volta e fala assim: pô, mas vocês estão no interior da Paraíba. É verdade. E essa história do trem é interessante citar, porque era algo que nós deveríamos sim buscar isso aí como viabilidade, Sim. não só como forma de fazer um transporte de baixo custo, mas também para ir buscar lá nas raízes do desenvolvimento econômico de Campina Grande, né? Porque foi a partir da chegada do trem que Campina estourou. Em 1907, o prefeito Cristiano Lauritzen, recursos próprios, vale a gente fazer sempre essa ressalva, foi mais de uma vez a capital federal, Rio de Janeiro, por conta própria, viabilizar a linha do trem até Campina Grande, né? E foi justamente esse esforço, Que foi justamente permitiu essa ponta do trilho aqui em Campina Grande que fez com que Campina Grande pipocasse no aquele começo do rumo de algodão, né? Galpão todinho ali. Exato. Cristiano Lauritzen Pra quem não veio, conhece, fica veio próximo do Açude Velho. o Vernier Vanderlei veio depois do Cristiano Lauritzen, Foi, bem depois. Veio o Vanderlei é final dos anos 30. que era a época do boom que Campina controlou com o Ele já estava Liverpool. no finalzinho do boom. Vernier Vanderlei já foi finalzinho dos anos 30, início dos anos 40, então a gente já não tinha mais aquele pipoco do início do século XX, né? Que Campina e Liverpool controlavam a bolsa do algodão no mundo. A Campina Grande era chamada Liverpool brasileira, né? Era a segunda maior exportadora de algodão do mundo. Era Só algo isso. assim Só absurdo, né? isso, né?
Era uma coisa impressionante. A gente fala disso com um orgulho danado hoje em dia, mas dá assim aquela Uma ponta dor, de decepção. uma dor, Rapaz, né? perdemos Foi o que isso. aconteceu, Foi o né? que É, que aconteceu. a gente parece que nós somos herdeiros, né? Estamos terminando de queimar. Só do título. Não, eu tô dizendo assim. É Isso, feito time que vive só do passado. estamos queimando. O Vasco da Gama. Estamos queimando. Entre outros. É o Botafogo de Garrincha. É o Botafogo de Garrincha. Vontade E de assim- falar dos meus dois times aqui, mas eu não vou jogar contra, não. Bichinho, né? Então, assim, a gente teve Cristiano Lauritsen, Vernier Vanderlei e Newton Rick seria outra grande Cara, referência. Newton Rick, na verdade, foi aquela Já bem mais pra cá, Newton né? Rick foi 68, né? A eleição Aham. dele. Newton Rick foi aquele cara que devia ter acontecido, porque eu acho que tudo começou a dar errado para Campina Grande, e aí é uma opinião minha, Aham. mas é uma opinião por leitura e por pesquisa política, né? Dentro do desenvolvimento econômico. Newton Rick, ele tinha todas as características de um prefeito empreendedor para aquela época, daquela década de 60, coisa que só está se cobrando de gestores, prefeitos, hoje em Hoje. dia, no século XXI. Então um gap muito grande, né? Cara, Newton Rick, ele foi o prefeito que naquela época ele fez um PPA. Para quem não sabe, é um plano plurianual. Hoje em dia isso é obrigatório para todo e qualquer prefeito, né? Eu sou contador público, o Mariberto sabe, né? Todo gestor, no primeiro ano de governo, ele tem por obrigação legal de determinar o plano de governo dele para os próximos 4 anos. Né? Então, entra inclusive no primeiro ano do próximo gestor, sendo ele reeleito ou não. Naquela época, Newton Rick, antes de assumir a prefeitura, ele foi candidato, se elegeu, e assim que ele se elegeu, ele já começou a trabalhar. Então, ele era um cara visionário, né? E Newton Rick, ele era o Banco o herdeiro do Mercantil. Banco Mercantil de Campina Grande. Banco Depois eu falo disso aqui, porque vale um capítulo à parte essa Perfeito. história. O Newton Rick, ele era um cara, como a gente diz, um empresário, era um cara rico, aquele que a gente começava em off, era um cara que não precisava se locupletar do poder político para nada, ele apenas queria fazer algo pela cidade. Então foi isso que ele tentou fazer. Ele, antes de assumir, ele foi viabilizar, foi preparar o campo para quando ele chegasse no poder, ele já está com o campo todo pavimentado, né, de investidores, de convênios, de governos. Então o que foi que aconteceu? Ele estabeleceu um plano de ação e esse plano de trabalho dele era para os 4 anos de gestão. Então isso aí é espetacular. Quem tem acesso aos livros de Josué Silvestre pode procurar lá, que ele inclusive colocou o plano completo postado no livro dele. Josué era um dos secretários de Newton Rick, né? E o que é que aconteceu? Aí vem 31 de março de 64, aí e levou... A história conta que um A determinado né, pessoa ele foi eleito em 63, foi empossado, mas ele passou pouco tempo no poder e por conta disso a gente perdeu de Uma ter grande oportunidade. a oportunidade de um grande gestor, que eu sempre sou entusiasta Empreendedor. daqueles empreendedores que chegam ao poder público na forma de gestor do executivo, de ter naquele momento, poderia ser a guinada de Campina Grande depois da queda da produção do algodão, né, da cotonicultura. Então eu acredito que depois daquilo ali a gente passou por um período, né, de perseguição política por conta da ditadura militar daquela época. Nós tivemos, inclusive nesse período, 2 anos, que foi uma briga na justiça para saber quem realmente era o prefeito, porque depois que Newton Rick foi cassado, ele não conseguiu voltar, então ele também foi-se embora, Não né? precisava Foi embora. daquilo. E aí a história dele, você sabe, né? Newton Rick fundou a Rede Iguatemi Somente. A Rede Iguatemi de shoppings foi quem interiorizou o shopping center. primeiro né, no shopping Nordeste. do Nordeste de Salvador, família rica até hoje. Para quem não sabe, Newton Rick, que é aqui na cidade, eu acho que não é nem nome de rua, lá em Salvador, ele tem uma praça, tem uma rua e tem um monumento em seu nome. Só isso. E aqui ninguém sabe nem quem é Newton Rick. O pessoal passa na frente ali passa ali na frente da rua João Pessoa com a Marquês de Orvão, não sabe nem quem é aquele senhorzinho que tá ali com o Tá dedo aí. apontado para aquele Isso, prédio da isso. TV Borborema, não é? Exatamente. Aí eu volto para falar quem é aquele senhorzinho. Mariberto, me ajuda. Rapaz, não, eu não Só posso. para eu provar minha tese. Não, eu não posso fazer como outro. Discutir com você esse assunto é complicado, porque vocês dominam demais. Mas Campina perdeu alguém que ia pegar a cidade. Peraí, a Telimbra, foi ele ou Telindra. não? Telindra. A Telingra.
Telingra. Foi o Williams Arruda, que Williams era que Arruda. Aí foi já o sucessor dele, que era o Foi, vice foi dele, depois, né? né? Aí eu depois volto para essa história. Desculpa a brincadeira, mas quem é o senhorzinho que está apontando para o prédio do edifício Rick? É João Rick, o pai de Newton O pai Rick, de né? Newton Rick, exato. Quem foi João Rick na história de Campina Grande? Que falta, inclusive, essa identificação ali naquela praça, que é uma dívida minha com essa gestão, que o próprio secretário de Finanças uma vez me disse, a gente precisa identificar todos os homenageados das praças de Campina Grande. E eu tenho essa missão até o final do governo Bruno Cunha Lima de fazer isso. Isso E é vou uma coisa cumprir. que no Importantíssimo. resto do mundo se faz com maior referência. Isso. Apesar de ter um bando de idiota por aí querendo derrubar essas Eu coisas, sou né? totalmente contra isso. Que aí. não isso, reconhecer a história. Exato. E aquela imagem ali é extremamente interessante por isso. Você tem um prédio que foi... Pô, a gente imaginar aquele prédio lá do Rick, que as pessoas não têm noção hoje. Hoje não chama mais nem Hotel Rick, né? É. Ninguém sabe nem o que é. Exatamente, que tinha um comportamento já... Aquele prédio tem 3 elevadores, tem tudo, coisa que está se fazendo hoje, né? Eu agradeço a construção daquele prédio, o fato de eu estar aqui hoje, né? Porque eu vim saber depois de muitos anos por papai que meu avô era marceneiro lá em Goiânia, Recife, veio para Campina Grande, Por convidado causa desse por um prédio. familiar, porque estava precisando de mão de obra para construir o prédio. Então, ele ajudou a construir a parte de marcenaria daquele Se prédio não ali, fosse né? o prédio, você Aí, se não tava fosse o prédio, eu aqui. nunca teria estado em Campina Grande, exatamente, eu não seria a mesma pessoa, geneticamente falando, né? É verdade. Então foi aquela obra que, inclusive, fez com que eu existisse, né? Aí, qual é o fato pitoresco daquilo ali? João Rick foi quem fundou o Banco Industrial de Campina Grande, né? Banco Industrial. O Banco Eu sempre troco com o Industrial Banco Mercantil. é porque o Banco Mercantil foi quem comprou, né? Exato. O Banco Industrial de Campina Grande, ele foi uma das maiores instituições financeiras do Brasil. Não foi só de Campina Grande, não. Aquele prédio ali, que eu era menino, conheci como Banco Mercantil. Atrás tinha o Banco Econômico, né? Que Isso. era praticamente o mesmo prédio, mas não era. Mas aquilo ali, antes de ser Banco Mercantil, era o Banco Industrial de Campina Grande. O Banco Industrial, ele cresceu, ele passou de uma cooperativa, né? De produtores, de empresários aqui de Campina Grande para ser um banco. E aquele prédio ali era a matriz do Banco Industrial de Campina Grande, que depois daquilo ali, por força de Newton Rick, foi lá para o Sudeste. E aquele Banco Industrial de Campina Grande, ele tinha a sua matriz no Sudeste, lá em São Paulo. Ele tinha filial em Santos, tinha filial no Rio de Janeiro, teve uma agência lá em Nova York, um escritório de representação internacional. Pois é, e quer saber, a maior curiosidade que até arrepia quando eu falo nisso, é que um dos garotos propaganda estava na folha do Banco Industrial de Campina Grande. Aí, de novo, Banco Industrial de Campina Grande tinha em sua folha nada mais, nada menos do que como diretor de marketing e que dava expediente lá quando podia e que era conveniente, Edson Arantes do Nascimento. O tal de Pelé. Um tal de Pelé, que era amigo de Lascal Kahn, como a gente diz aqui, de Newton Rick. Meu amigo. Vá procurar as revistas Veja daquela época, vá procurar os jornais Folha de São Paulo daquela época. Eu acho que agora fechar a conta, porque Eduardo Azevedo, filho do meu amigo grande Luciano, que infelizmente já partiu, conhecido em Campina como Boioca, muito amigo de Pelé, e que Pelé sempre vinha para casa dele aqui. E de Pacheco, né? Eles tinham uma aproximação, exatamente. Né? O Pelé, a gente diz que foi uma jogada de marketing, foi, mas é porque ele era realmente muito amigo do Newton Rick, prestava expediente lá, porque você tem outra declaração. Ele tinha um escritório na agência de Santos. Obviamente ele não era o bancário. Claro. Obviamente ele não era o bancário que a gente espera. Isso aí era uma baita jogada de Tá na marketing. folha, obviamente, era nomeado diretor, mas ele não estava ali trocando cheque de ninguém, né? Mas tem duas curiosidades bem interessantes dessa época do auge do Banco Industrial. A primeira é ter a figura de Pelé como garoto de propaganda, ter o Newton Rick como um cara extremamente influente. Seria o nosso menino Neymar, né? Só para a garotada entender na década de 70, você via muito facilmente nas revistas daquela época, principalmente a Veja, de maior circulação, né, e de entrada no Brasil, as propagandas do Banco Industrial, em que o garoto de propaganda era Pelé. Aí Pelé dizia, eu estou indo para a Copa, mas meu patrimônio está seguro no Banco Industrial de Campina Grande. Aí tinha uma foto dele com o Newton Rick na porta do cofre, né? Coisa desse tipo, né? E outra coisa bem curiosa sobre o Newton Rick também é que ele rejeitou, inclusive, ser presidente do Flamengo naquela época, né? De tão influente que ele era. E ele é um cara que bancava a turma lá. A sede do Grupo Iguatemi ainda é lá no aterro até hoje.
E Na outra, terra do Flamengo. ele era também investidor cultural, né? Grandes filmes grandes filmes não, né? Perdoe, mas grandes bilheterias do cinema nacional daquela época, né, foram produzidos por Newton Rica. Exemplo, Dona Flor e seus 2 maridos. Se você vê nos créditos lá, você vai ver produção Newton Rick. Né? Então é um cara que ele jogava em várias posições. E é né? uma visão muito ampla. Aí você pode ver também filme Otelo, Grande Otelo, alguma coisa. Esqueci o título do filme, mas é com Grande Otelo, né? Ele era Isso. tipo Macunaíma. Não é Macunaíma, não. Ele era tipo um azarão, desses caras que não tem nada, não dá certo em nada na vida. Eu esqueci o nome do filme, infelizmente. Mas aí tem uma cena lá que ele vai procurar dinheiro emprestado. E qual é o banco que ele vai? É o Banco Industrial de Campina Grande. Qual é o take, né? O primeiro take, quando ele chega. Lembra do símbolo do Shopping Guatemi? Que era aquela ferradurazinha com o traço. Aquele símbolo não era do Shopping Guatemi, não. Era do grupo Newton Rick. Do grupo né? Rick. O Rick, aquele símbolo era dele. Então depois é que ficou incorporado ao Iguatemi. Mas aquele símbolo era do Rick, né? Realmente era uma ferradura para baixo, né? Então aquele foi desenvolvido a pedido dele. Então o take da cena era o Zoom, né? O Zoom voltando para a imagem se formar da entrada da agência do banco. Eu acho que era do Rio de Janeiro ou do Santos, dessas duas. E o símbolo do antigo Shopping Iguatemi aqui, né? Que era a ferradurazinha do grupo Rick. Otelo entrava na agência, sentava na recepção e a recepcionista diz: o senhor Edson vai lhe atender. Para quem estivesse assistindo o filme, para quem está assistindo o filme desavisado, o senhor Edson era o gerente. Né? Quando ele entra, quem atende ele? Aí vem outro take, né, de cinema, né? Vem o zoom voltando assim da plaquinha do gerente. Aí começa de Edson. Eu né? só fico imaginando a cara de Grande Otelo fazendo isso. Ele era muito legal. A plaquinha do take pega Edson, gerente, não pega o restante do nome, mas o outro take, sabe o que é? É o gerente com o jornal do dia aberto, bem grande, e ele tá lendo justamente a publicação do balanço do Banco Industrial no jornal. E isso era muito comum antigamente, né? As instituições publicavam balanços, publicar no no jornal jornal de grande circulação, né? Então, o curioso é isso. Ainda citava sede própria. Era, porque aquilo ali era um motivo de mostrar até a garantia, né? A liquidez, a solidez do negócio, né? É. Então, a cena é que na hora que a câmera abre, que mostra Pelé vendo o jornal, e aí sim você vê o nome todo lá, né? Aí entra o hotel e faz aquela festa, porque reconhece ele, né? Então, isso é um fato curioso para mostrar que não é lenda. Pelé realmente foi garoto propaganda do Banco Industrial de Campina Grande, era da Folha, obviamente, né? A gente disse que é funcionário para valorizar a história, né? Ficava lá na máquina. Eu não sei quem criou uma máxima que diz: entre a verdade e a lenda, publique-se a lenda. Claro. Senão... Mas isso aí dá um orgulho tão grande quando a gente vê esse tipo de coisa. Mas, infelizmente, tudo ficou para trás, né? Hoje em dia a gente não tem esse tipo de... É difícil conseguir patrocinar o menino Ney. A gente não tem nenhum banco de Campina Grande que patrocina o menino Ney, né? Que coloca ele no birô. Nem o menino do 3, não. Ney hoje tem o Banco de Abu Dhabi patrocinando, do Qatar, aliás, patrocinando ele. Vai ter um Newton Rick lá, banco né? maior, né? Ele vai ter um Newton Rick lá. Agora assim... Um árabe. Como se diz assim, é triste a gente imaginar que Campina, imagina um cara como Newton Rick, se ele tivesse sido prefeito dessa cidade, que norte ele teria nos dado, né? E sucedido por outros que também foram extremamente... Até porque quando vem esse tipo de gestão, é comum que quem queira vir depois, ele tenda... na mesma pegada. Ou ele vem na mesma pegada ou queira fazer melhor, não é? Claro. Então você imagina onde estaria Campina Grande hoje, não é? Estabelece um padrão alto. Então, infelizmente, a gente teve essa quebra dentro da gestão dele, né? Acho que foi também Edivaldo Duoc, que quase foi prefeito. O Edivaldo Duoc foi um dos caras que mais fez por Campina Grande e ninguém sabe nem quem é. Exatamente. É um dos grandes injustiçados da cidade. Exato. Porque nem homenagem a ele tem. Zé Luiz teve direito a 15 dias como prefeito quando era vice de veneziano, né, e pegou um girador que tem ali nas Boninas, né, fez um arrumadinho lá e botou na Praça Edivaldo Duoc. Foi o máximo que ele conseguiu fazer em homenagem a ele que naquela época. Que é um pouco menor do que a de Newton Rick, de João Rick. É.
e que hoje nem existe mais, destruíram aquela praça, né? Um daqueles eventos que foi feito ali na época do Sesc Centenário, que era organizado por Lula Cabral, não teve o cuidado de guardar a praça, destruíram o pouco que Zé Luiz fez em homenagem a Edvaldo Duó. Então, se já não tinha nada, tinha pouco, hoje não tem mais nada de novo, né? Eu tô enganado, o Zé Luiz me parece que chegou a trabalhar com ele, não? Zé Luiz foi tipo um pupilo, né, do Isso, Edivaldo, né? isso. Ele auxiliava ele, inclusive na época da construção da Furni, na época da construção da Vila Castelo Branco, né? De grandes realizações, Zé Luiz estava perto. Eu estou em Campinas só há 26 anos, né? Mas eu já me dou o luxo de conhecer um pouco Conhece muita coisa, da né? história da Verdade, cidade, muita né? coisa. E assim, você teve essas figuras, o Vernier Vanderlei foi outro que tinha outra visão desenvolvimentista para a cidade. Vernier Vanderlei foi o cara que preparou Campina Grande para o futuro. Porém, há controvérsias, porque na visão dos historiadores e dos arquitetos, nós temos duas correntes. Aí a gente precisa ver em qual das duas cada cidadão que fala dele vai se encaixar, né? A primeira é a seguinte, aí entra, primeiro de tudo, entra a minha crítica particular. Falar do Centro Histórico de Campina Grande. Para mim, Campina Grande não tem centro histórico. A gente tem uma referência arquitetônica limitada ao andar superior de todas as lojas das principais ruas do centro, que é o conjunto Art Deco, que isso aí vem da final da década de 40, 50 para cá. Acabou, é isso. Completamente deformado. E deformado, mal cuidado, né? É extremamente feio para o centro de Campina Grande. Histórico a gente não tem nada. A única coisa que a gente tem histórico aqui é a catedral e o museu histórico. Acabou. E no máximo aquela casinha que sobrou ali atrás da feirinha de fruta que não deixaram derrubar ainda, não é? Sim. Aliás, que não teve um feriadão para ela ser destruída, né? Tá faltando Não, nós mais temos, um. peraí, nós temos a catedral, tem o correio, o telégrafo. Isso que é o museu histórico. Ah, aquilo é o museu histórico, tá? Isso, é um museu histórico. E Que é de frente. me tira uma dúvida agora que tem também a ver com o assunto. Por que na sede lá da Furni tá escrito 1508? Não, na sede da FUN tem 1585. 5 de agosto de 1585, que é a data de 1580. fundação de João Pessoa. Ah, Porque aquela é a data de fundação tá. da Eu Paraíba, juro pra né, ti do que toda estado. vez que eu paro ali na frente, eu fico, não, vem cá, mas por que isso? Que prédio antigo, né? Cabral veio logo aqui. Aquele prédio ali é de 1924. Aquele prédio ali era o antigo grupo escolar Solon de Lucena. O hospital do Pedro I também é de 1924, 1925. uma É coisa assim. final dos anos 20, construção, década de 30, inauguração. Não, É. certeza? 20, Não. 20 e pouco. finalzinho da década de Eu 20. acho que 25, alguma Eu coisa acho que assim. ele tem certeza. Não é porque... Não, eu tive recente lá vendo o ano passado vendo umas coisas lá e eles estão remodelando o centro cirúrgico e assim, as paredes ainda são de De 2 palmos, né? de 2 palmos e de barro com caibro, com ripa dentro, né, com vara. E a parte estrutural foi utilizada parte do que sobrou de ferro da linha férrea. Aqueles trilhos tal que estão dentro das paredes ali. Será A que bicha é bruto? Aqui, ó, 50, 60 Será que é bruto? de Eu largura. sei que lá no blog a gente tem essa história bem direitinho, mas eu não vou lembrar dos E detalhes. tem de jeito outra nenhum. coisa interessante aqui, que eu, assim, também vendo umas coisas de Campina recente, levantei, que é um prédio que infelizmente está meio acabado, mas é espetacular, e ele é de 35. É o prédio das Boninas, que era a fábrica. Era a fábrica Marcos de Almeida. Marcos de Almeida. Marcos de Almeida. A frente original daquele negócio Aquele ali prédio é bonito. bonita. É bonito, é porque ele foi descaracterizado. Bonita, muito Ele foi descaracterizada. descaracterizado. Mas deixa eu voltar para Vernier Vanderlei. Volta, por favor, que eu não... As duas correntes, é porque até eu saí do assunto, né? As duas correntes que se digladiam com relação a Vernier Vanderlei é porque ele destruiu o centro de Campina Grande. Porém, o centro de Campina Grande era tipo aquele mercado São José ali de Recife, o cais, né? Chama o cais do Porto, né? Sim. Aquela região ali, Campina Grande era tipo aquilo, só que nenhuma das ruas se encontrando. Campina Grande tinha um monte de bequinhos, né? Não tinha fluxo, nas ruas não tinham saída, entrada, Circulação. e não tinha circulação, né? Por exemplo, antes de Vernier Vanderlei, Campina Grande tinha um centro pequeno, e só para você ter uma ideia, a Avenida Floriano Peixoto, que nem tinha esse nome, ela começava ali na Catedral,
ali naquela esquina da Catedral, e terminava na Maciel Pinheiro. Terminava mesmo, porque a Maciel Pinheiro fechava. 300 metros. Fechava. Era só aquilo ali. É tanto que aquilo ali era chamado Praça Central, Praça da Matriz, Largo da Matriz. Então era só isso. Era como se fosse uma rua, como se fosse uma praça na frente da igreja. Sim. Né? Aquilo ali e os Uma rua bequinhos, sem né, para saída, dar né? acesso. A rua Maciel Pinheiro foi uma das que foi mais afetadas, porque o fato dela não ter saída, não havia cruzamento com a Avenida do Floriano Peixoto, então foi destruído, né, Pra poder ter a passagem. onde hoje é a prefeitura. Sim. Da prefeitura até onde foi a Câmara, que hoje é a biblioteca, aquilo Sim. ali era casa, já é residência. Aquilo foi destruído, foi demolido para dar passagem à Avenida do Floriano Peixoto. Então, a Avenida Floriano Peixoto foi o grande projeto o grande marco do desenvolvimento do centro da cidade de Veneu Vanderlei. Mas imagina Então- se tem ela hoje, hein? Agora, por que é que eu digo que ele era um visionário? Porque a cidade não tinha... Circulação, Eu meu ia irmão. lhe perguntar isso agora. Porque, Imagina assim, se ela hoje. Dizem... eu e não- lá, ele deixou as ruas bem mais largas. Claro, principalmente, claro. acho que a rua João Pessoa, aquela esquina que a gente A falou há Cardoso pouco. Vieira, Cardoso né? Vieira. Tantas outras, né? Eram ruas estreitinhas, tipo a Simeão Leal, Monsenhor Salles, são ruas estreitinhas, né? Então, ele fez isso com as outras, com as que eram possíveis. Né? Então, Campina Grande, ela começou a ter acesso, as ruas começou a ter entrada e saída. A Floriano Peixoto foi tipo o trator que saiu destruindo o que estava na frente para ela se alargar. É tanto que ele foi da Catedral e estendeu ela até para além do Colégio das Damas, que já existia naquela época. Para isso, eu acredito que pouca gente sabe, apenas os que leem, ele destruiu não só o casario que tinha fechando a rua Marcel Pinheiro, né, que era frente e verso, como também destruiu a usina de luz que funcionava em um dos quadrantes da Praça Clementino Procópio, que é aquela que olha para o lado de cá, do posto, né, do antigo Sim. posto Futurama, Uhum. subiu mais um pouquinho e derrubou a Igreja do Rosário, que ficava exatamente onde passa a Floriano Peixoto. A Igreja do Rosário, que hoje é na Prata, antigamente era ali, no centro da cidade, que era fundos com o Cinema Capitólio, o Cine Teatro Capitólio. Então a gente Ele tem se ali... inspirou em Hausmann. Na verdade, Ele deve ter ido à Parede. ele viu exatamente, foi isso que ele fez. Porque Ele, a lógica está na mesma. e naquela época também, a mesma coisa aconteceu com o Rio de Janeiro, né? No governo de Exatamente, Pereira Passos, ele fez a mesma coisa, né? Foi o exatamente. bota abaixo que teve no Rio de Pegaram Janeiro. do Porto para Rio Branco. Ele tal. fez a mesma coisa em Campina Grande. Então, Exato. para A ideia era boa. a arquitetura urbanística, ele foi um visionário, porque ele preparou o centro de Campina Grande para o futuro. Mas a histórica... Mas, historicamente, ele acabou com as referências de Campina Grande de 1940 para trás. Aí, quais foram os grandes méritos dele? Foi fazer o saneamento da cidade, que a cidade era esgoto a céu aberto, né? Fez o saneamento, né? Fez urbanização, alargou vias, por decreto, né? Toda e qualquer Naquela época construção, podia. toda e qualquer construção tinha que obedecer ao estilo Art Deco a partir dali, né? Então foi por isso que as construções comerciais das ruas principais Ganhar esse padrão. perderam a sua característica neoclássica, né? Barroca, tudo E isso veio aí pra foi esse perdendo novo. e veio para esse novo que eu acho sem beleza, né? Quem me perdoem os que gostam do Art Deco, Não, mas para mim não tem beleza. É gosto, a opinião é socialismo. Compare É a livre, fachada é livre. do Museu da Furne, não é? Sim. E daquela casinha que tem atrás da feirinha de fruta e compare com qualquer outra arquitetura Art Deco, qualquer outro equipamento Art Deco. Aí você vê o que é que eu tô querendo dizer, né? Sim. Não tem beleza. Nessa passada ali por trás da Praça Clementino Procópio, ele levou a Igreja do Rosário, né? Isso é bem impactante quando a gente lê sobre isso. E ali foi uma área que começou a se desenvolver a partir justamente dessa ação urbanística, né? Porque justamente por ainda ser um entreposto comercial, Campina Grande tinha muita dificuldade de locomoção. Então, as pessoas que vinham para cá, a feira funcionava na frente da Catedral, na rua Marcel Pinheiro, na rua Venâncio Neiva, na Simeão Leal. A feira central se chama Central porque era ali. Né? Ô, Emanuel, eu vou puxar o assunto da feira, que é um dos assuntos que mais me anima hoje, aliás, me anima há tempos com Campina, porque assim, eu sou fã daquilo ali. A feira, Quem não é, né? a feira ela tem uma coisa cultural, a feira tem uma coisa que você deve estar aí na quarta, quinta geração que vive da feira,
né? As pessoas trabalham ali de uma forma maravilhosa e ela precisa, há muitos anos, Evoluir. Cuidada. ela precisa ser cuidada, porque há 2 anos eu estive lá fui resolver umas coisas lá e tal, e eu passei um tempo na feira de carne ali dentro. E eu saí muito, muito decepcionado com o que vi, porque eu sinto um abandono aqui. Inclusive, parece uma vilazinha que tem uma arquitetura bem legal, que tá tudo abandonado. Quando você entra de baixo para cá, para você cruzar assim, ele fica do seu lado direito e a feira de carne mesmo está hoje do lado esquerdo. Mas de uma forma tão bagunçada que é um produto espetacular que a gente precisa Aquele revitalizar. local onde é a feira de carne, eu acho que é o chamado mercado, né? Justamente o mercado. Foi ali que começou a feira ali, né? Porque, como eu estava dizendo, A conversa, feira era lá a em conversa cima. exatamente pegou de onde eu tinha parado. Isso. A feira era no meio da rua, né? Feira Central, e era no Largo da Catedral, né? Aí entrava por todas as outras adjacentes, né? E foi tirado dali justamente depois da reforma urbanística de Vernier Vanderlei, para tirar a ceboseira do meio do centro. Porque se ele já estava arrumando, a feira esculhambava, né? Descia para o canal e ia para o açude. Era feio o negócio, né? Se você ler, você sabe a noção do que os ambientalistas, né? Que não tem mais propriedade em falar sobre isso, os sanitaristas, né? Então, a feira foi tirada do meio da rua por Bento Figueiredo. E foi levado para essa região onde hoje é a feira de carne. Ali era um antigo mercado. E lá concentrou-se todos os comércios de hortifruti, de tudo que a gente tinha no meio da rua do centro de Campina Grande, foi para ali para baixo. Antigamente aquele se chamava bairro dos Currais. Era a região dos Currais. Era ali onde Campina Grande sempre teve feira de gado. Perfeito. Né? E ali era a região onde ficavam os currais, né? Onde ficavam os animais para negociação. E ali por isso que foi construído o mercado central ali. E essa região onde é a feira de carne é o antigo mercado. É até dia desse, quando eu digo alguns anos, ele ainda concentrava boa parte da característica original dele. Se você olhar direitinho, você ainda encontra, É porque eles cobriram o que tinha com o pé direito cobriram, mais né? baixo. E mexeram, alguns comerciantes mexeram na fachada, né? Uhum. Botaram cerâmica, né? Então descaracterizou, mas O ainda pessoal tem um adora pouquinho, uma né? cerâmica, viu? O pessoal gosta de uma cerâmica. E tinha a administração no meio que foi derrubada também, não era? Era um escritório de administração que tinha, também era daquela época. Então, ali era o mercado central aqui, mas ao redor tinha uma infinidade de bancos de comerciantes. Então, toda a vida foi uma feira grande, não se limitava ao Minha mercado. mãe, ela trabalha com a professora Giovana. Professor Giovana Brito, Sim? gente finíssima. Que faz parte do patrimônio, né? Isso, Justamente isso, que isso. cuida Da parte da educação. do trabalho da feira. A Giovana era do meu grupo de AJC. Ah! Né? E hoje em dia, tudo que a Secretaria de Educação precisa de um pouquinho de conteúdo a mais, ela sempre recorre ao nosso blog, né? Aí vem sempre pedir permissão. Não precisa, não. Já tem livre Tá acesso, lá, né? tá lá. Rapaz, Professora Márcia Menezes, minha mãe. é um produto que a gente precisa urgente cuidar dele, porque assim, eu não lembro, também conheço pouca coisa de cidade do Nordeste, assim, para dizer assim, qual é a cidade que tem, como Campina Uma Grande, feira como essa. uma né? feira, não só como essa, mas onde ela está. Para o tamanho que Campina Grande tem hoje, não existe mais nada central como a feira de verdade. Campina Grande, cara. É uma coisa assim, e o que sobrevive, e que Deus queira que isso perdure por anos, o centro da cidade, é porque quem chega do interior, vai na feira, ele sobe O centro voltando, tá bem pertinho, né? O tá centro dentro do comercial. centro. Agora, eu não sei se vocês têm notado Essa isso. Eu logística- tenho, né? Você tá aqui há 26 anos, né? Eu tenho 45 de idade, sou da Zona Leste, né? E quando eu era menino, eu tinha o costume de ou acompanhar meus pais, né? À feira, papai, vovô, quem quer que seja, pela manhã, uma vez ou outra perdida, nunca foi meu hobby preferido, né? Mas de tarde, às vezes, nos sábados, tinha os amigos de rua que diziam, vamos na feira. Aí uma vez ou outra, Era o mamãe deixava, passeio. né? Eu não era muito de rua, não, mamãe deixava. Aí a gente ia caminhando, a feira começava ali na Avenida Canal, né? Se estendia pelo Antigo Bourbon, naquelas vielas ali, na rua Quebra-Quilos e todos os cruzamentos, e ia até
praticamente até a catedral, porque ele vinha ali, vinha da Feira de Flores, vinha da cena ali, né? Da Isso. Rua Zé Tavares, e Isso. a feira é gigantesca, não tem como a gente mensurar onde Dá pra começa cansar e andando onde nela. termina, né? Mas onde é que eu quero chegar? Que aí vem a minha decepção. É que naquela época a gente ia na feira quando o sol baixava, esfriava, né? 3h30, 4 horas, 4h30, aquilo ali ainda estava fervilhando de gente. Hoje em não. dia, quando dá meio-dia, se você passar na Avenida Canal, olhar para o lado de onde era o Bourbon, que hoje é o Santander, se você entra na Rua Quebra-Quilos, você já começa a andar facilmente, coisa que não acontecia 3 décadas atrás, né? Então a feira tá perdendo assim, Eu ela, acho ela que tá muito concentrada ainda nas primeiras horas do sábado, se estende ao longo da semana, não é que isso é outra Isso. característica, nós temos feira aqui de domingo a domingo, isso. né? Mas aquela coisa fervorosa que tinha na feira do sábado, que ia de 3 da manhã até às 6, 7 da noite, isso aí não tem mais. Meio-dia tá se encerrando tudo. Mas é porque mudou também o O hábito comportamento, das né? pessoas. É, hoje Mudou. tem o shopping, tem não sei o quê. Então, isso aí, Mas- Maribeto, o cara vai acordar 3 horas pra E hoje tem hortifruti, madrugar hoje pra tem fazer a hortifruti, feira? Só a hoje senhorinha. tem hortifruti com mais facilidade nos bairros também. Também. entrega em tem- casa e tal. Também. Não, mas o que eu ainda vejo, assim, eu acho aquilo. Eu fiz há uns 4 anos, não, já faz mais 6 anos isso. A gente já tem na gestão atual 2 anos. Então, assim, ainda foi na primeira gestão Romero, um estudo sobre a rodoviária velha. Ali gera algo em torno de 550 empregos. Aquilo precisa ser Aquilo é particular. revitalizado. Não, não é. Aquilo é um prédio público com seção. Aquilo ali tem vários donos, mas comprar na época, há uma discussão quanto a isso aí, porque aquilo de origem, ele tem uma seção privada, mas ele, como terreno, como área, me parece ainda que aquilo é do município, tá? Sabe que o projeto daquilo ali era que o prédio onde é a... Não. Na verdade, era para ele ter ali na cabeça dele, na cabeça da rodoviária velha, era para ter um prédio administrativo, né? E Como era para funciona ser a procuradoria? Não, na frente, né? Porque a rodoviária fica olhando para a procuradoria, né? Não, Aí- isso. Né? Isso. Aí, na cabeça da rodoviária, ele era para ter um grande prédio que ia ser um shopping, Isso. um centro comercial e Aham. um hotel, né? É um projeto de Sidney Silveira. Sidney da Silveira, né? Sidney, O mesmo que projetou a FIEP. Exatamente. E depois, nessa época, foi porque a gente desenvolveu um projeto que a ideia lá era fazer embaixo, revitalizar todo o projeto, fazer uma praça de alimentação, revitalizar as lojas e fazer um estacionamento de garagem para cima, porque não caberia mais fazer um shopping naquele lugar. Mas é outro produto fantástico que ele Tá solto. está completamente entregue, aquilo ali gera uma um feira, volume igual de empregos na Capitólio, cidade, né? A feira central, ela precisa urgente. E eu juro para tu que eu tento entender por que não se faz isso. Mariberto, mano, imagina a feira central com um tratamento que, como você vê outras feiras em outros locais, que não só ela atende a população local, mas a gente tem um evento extraordinário, que é o maior São João do mundo, e você tem uma feira como aquela ali, que a cultura do São João tá todinha dentro ali daquela feira, e você não consegue mostrar ela. Você Até não porque consegue aproveitar Ela ela. não tem fluxo para permitir que Não. alguém entre ali. Ela né? não tem fluxo, ela Tem não tem gente lá que acessibilidade, já tá- ela não tem a parte. Ela continua suja. Quem anda na feira é quem sabe andar na feira. Exatamente. Você Ela pode não pegar- tem Ainda me perco, identificação, às vezes. ela não tem incentivo, ela não. Ela. Emanuel, Eu converso muito com minha mãe sobre a feira. assim, a Afonso está falando uma coisa e que geralmente eu fico divagando nas minhas viagens assim, fico imaginando que isso poderia ser como atrativo para Campina Grande. Você tem aquela feira, aí você tem o maior São João do mundo, aí nosso festival de inverno que acabou, porque eu vejo o festival de inverno e lá se vai 2004 para cá já vão fazer um tempinho, né? Eu fico batendo e dizendo o seguinte, na minha cabeça, o Festival do Inverno de Campina Grande ele precisava ser resgatado no período de metade de julho a metade de agosto, de quinta a domingo, no Parque do Povo. E aí eu faria ou lá embaixo, ou cá em cima,
metade seria estacionamento, aproveitando as barracas que saiu do São João para estarem lá, os Eu restaurantes. concordo. A Agora gente teria um produto espetacular. o Festival de Inverno precisava de uma participação de uma PPP também, né? De uma empresa especialista nesse tipo de Claro, evento, né? claro. O Sim. problema é assim, é que até onde eu sei, não se permite fazer isso. Eu não sei se procede a informação, mas eu acho que ele pode ter uma magnitude saindo do teatro, saindo não, ele partindo do teatro. É porque, na verdade, diferente do São João, o Festival de Inverno não é uma festa do poder público, né? Não, mas ele poderia ser montado Aí é por isso que depende de quem tem o domínio tem o direito de realizar a Pois festa é, e essa- passar esse bastão para uma empresa que É, realmente que não, investe. infelizmente, É já uma empresa que numa investe. numa outra entrevista, assim, o pessoal não concorda e que eu vejo, assim, vai acabar porque Garanhuns pegou uma ideia de Campina Grande, pô, você imagina o que seria a gente no Mas período... eu acho também que cada cidade deve fazer o que é de melhor e fazer bem feito. Se Campina Grande já faz um São João espetacular, se segure no São João. Garanhuns não se especializou no Festival de Inverno, realize seu Festival de Inverno. Agora também abraçar todos os eventos. Eu acho que assim, a gente consegue ter dois eventos na cidade. Não porque dá a gente se tem for a mesma organização. exato, a gente tem o mesmo aí também é espaço. complicado. Por quê? Você vai pegar julho, 15 de julho em diante, quinta, sexta, sábado e domingo, só, você com atrações ali, o que você fomentaria? A rede hoteleira da cidade, os restaurantes. E, pô, esse ano a gente teve aí 16 graus. A gente tinha que testar um modelo, né? É Perfeito, verdade, Tá com tudo. certeza. Com certeza. Precisamos trazer novidades Mas para a cidade. Porque é muito fácil A gente achar, teorizar. não, vai dar certo ou não vai dar certo. Isso, né? Vai ter não, o próximo. isso, Agora isso. tem Tem- que testar, vamos testar, né? Cria-se o modelo, Cria-se o modelo, implanta-se o testa. estudo, Tu, faz o tu estudo. escuta muito isso, porque eu escuto muito isso, o pessoal que não é de Campinas diz, Campinas é uma cidade muito bonita, cidade ótima, tudo pra viver e tal, mas não tem nada pra fazer, Isso aí é comum. A gente cresce ouvindo isso, né? né? E tem o São João, pronto, a gente teve o São João, acabou-se. E que, assim, parcialmente não é tanto verdade, né? Porque É, quem mas quer tem- faz, né? Mas E- olha, Não, e tem Dentro- outros eventos assim, mas Exato. eu vou dar um exemplo aqui do Sítio São João. Lá atrás, quando o Sítio São João era um casebrezinho dentro do Parque do Povo, lembra? a Casa de Farinha. Era aquela coisa pequenininha, já era um produto assim que João tinha desenvolvido, por questões políticas saiu de lá, Era só um cenário, né? era só o cenário. Aí rodou, veio para o lado do teatro, que era Isso. próximo, depois foi lá para o Catolé, depois foi para pro Manuel Ponte Branca. Tavares, e aí, olha o que eles fizeram hoje. O cara foi extremamente persistente, né? E sim, Quanto tempo? porque... Ele, não faço ideia, mas ele tinha tudo para ter eu vou desistido. dizer quanto tempo, porque assim, ele saiu quase dali 20 em anos, 2006, 2007, Quase 20 anos. ele saiu mais ou menos isso. Eu acho que foi na primeira metade do governo Veneziano. Exatamente, lá, 2006, 2007, ele saiu do Parque do Povo e ele foi para o terreno vizinho ao do teatro. Ali já foi maior. Isso. Aí Catolé já foi maior. Isso. Quando voltou para Manuel Tavares, foi razoável porque o terreno também não era tão grande. Exato. Mas olha o que João fez esse ano. E lá. longe, né? Mais longe Aí ainda. o que é que eu quero dizer? Você pegou um produto que era insignificante pro tamanho que ele tornou-se hoje, porque a gente saiu de uma barraquinha para um negócio de 2 hectares. Uma mega casa de show, né? Isso. Cara, todas as pessoas que eu conversei esse ano Satisfeitíssimo, hein, que Maribel? foram lá, voltaram, disse, bicho, é para você passar o dia. Porque tem restaurante, tem isso, tem animal, tem não sei o quê. Todo mundo, pô, para levar as crianças, tem um roçado. Aí a minha cabeça fica imaginando que o Festival do Inverno ele seria um segundo atrativo avaliando isso, porque Campina tem esse espírito de fazer as coisas Tem. completamente O diferenciadas. Festival de Inverno leva a gente para uma discussão muito maior, né? Porque aí a gente vai ver como era e aí a gente volta para a história. Como era a efervescência das produções culturais de Campina Grande, a movimentação cultural de Campina Grande. A TV Itararé teve uma época que fez uma produção espetacular no programa Diversidade, aí trouxe a história do movimento de teatro, movimento de companhias de teatro que tinha em Campina Grande, aí trouxeram dos anos 60, 70, 80, 80 foi ou 70 e 80 foi o auge mesmo, né?
Quando chega em 90, aí tem alguns pontos que fogem da curva, mas aí já começou a diminuir, né? Então, de lá para cá, então acho que coincide justamente com a diminuição do fervor do Festival de Inverno em Campina Sim. Grande. Um dos pontos dessa cidade que eu acho também espetacular, e ele já vem abandonado há muito tempo, que é lindo, e construíram aquele trambolho ali no meio, que é o Parque do Açude Novo. Aquele projeto é de Buller Max? Não, Não, né? não, eu não vou lembrar quem foi que projetou o parque, mas não é não. Porque eu já ouvi essa história em discussão com alguns amigos que aquilo seria um projeto de Buller Max, né? Mas esse parque, ele é maravilhoso, ele precisa ser Aí o restaurado. Parque do Açude Novo, a gente que cresceu em Campina Grande na década de 80, era o nosso Parque da Criança, né? O que hoje a gente se diverte passeando naquele ambiente agradável e ecológico que é o Parque da Criança, antigamente era o Parque do Açude Novo, né? Era o local de se levar as crianças no domingo para passear. Mas só que depois ele pegou um aspecto soturno tão grande que ninguém vai mais ao Parque do Não. Açude É Novo, porque ele foi infelizmente, né? abandonado e virou um ambiente Pra bem usar droga. degradado, né? A Prefeitura de Campina Grande atualmente está esperando receber os recursos de uma operação de crédito que ele está fazendo junto a uma instituição creditícia e a finalidade desse recurso é promover a revitalização desse parque e, Vai dar gosto, viu? consequentemente, fazer aquele projeto que o prefeito já anunciou, que é interligar o Parque do Açude Novo com o Parque do Povo. Não é? Isso um é uma projeto ideia É uma maravilhosa. ideia espetacular. E maravilhosa. se você vê o projeto, você vê como ele é interessante, como ele é execuível, né? E como vai ficar bonito para aquela região. A gente Deixa eu te dar uma curiosidade. Aquele Parque do Açude Novo, pouca gente sabe Do obelisco. ou pouca gente imagina que realmente aquilo já teve água ali, né? Mas Sim, teve, né? teve. Aquilo realmente foi um açude. Exato. Até a década de 70, início da década de 70, ainda tinha o lamaçal daquilo ali, né? O pessoal que morava naquela região, na década de 70, chamava aquilo de o bacião. Então, quando ele secou, virou um grande terreiro para se jogar bola. Isso quer dizer, Mas- vários campos de futebol, campo né? de futebol, instalação de circo, era o local onde se instalavam os circos Os quando parques, passava em né, Campina que Grande, vinha. né? Parque de diversão. Então, aquilo ali, quando foi ideia de Evaldo Cruz, prefeito que antecedeu Anivaldo Ribeiro, ele resolveu construir o Parque do Açude Novo. Não tinha nome, era o Parque do Açude Novo. Passou a ser Evaldo Cruz depois que ele morreu, em 86, eu acho. Então, aquele parque ali foi uma ideia dele, foi construído por ele. Aí tem duas curiosidades. A primeira é que o obelisco marca o ponto geodésico de Campina Grande. É ali onde está, na coordenada cartesiana, onde está Campina Grande no mapa mundi, né? Então, as coordenadas cartográficas de Campina Grande estão medidas a partir do obelisco. Então, ali é o marco zero da cidade de Campina Grande. E tem outra curiosidade bem... E bem não espe- tem a identificação lá, você vai ter que colocar, viu? É sua missão, você Outro- já falou. Outro ponto, né? Você já E falou. tem outra curiosidade bem interessante. Naquela época, quando o parque foi inaugurado, em 75, se eu não estiver pecando por lembrança aqui, foi colocado embaixo daquele obelisco, tem um poço ali cavado, né? Tem uma cripta cavada ali, foi colocado uma chamada cápsula do tempo. Isso é costume dos americanos, né? Então, naquela época foi colocado... Washington, né? Copiaram, né? Então trouxeram para cá essa ideia muito interessante. Naquela época foi colocado um monte de relíquias daquele ano, jornais de época, Aham. produções daquela época, né? Tudo que fosse interessante de vários aspectos, não só culturais, mas estão lá. Tem inclusive uma gravação em em filme, que foi encomendado pela prefeitura na época para fazer e guardar ali para a posteridade, e só deve ser aberto quando Campina Grande completar 200 anos. Em E mais 40, né? em 2164, né? Mais 40. Sim. Então a gente tem a 42. 2064, desculpa. Então, quando a gente completar 200 anos, é que a gente está autorizado a ir lá no fosso do obelisco E e acessar a abrir, cápsula. e abrir a cápsula. Eu estava falando até com o Félix Neto outro dia, porque sabendo que a prefeitura vai fazer essa intervenção lá, aí eu Tem que disse, tomar ó, esse cuidado, né? se apega com a turma do patrimônio aí, né? Que lá tem o Eric Brito, né? Que é outro camarada extremamente conhecedor da história de Campina Grande. Se apega com a turma da história e do patrimônio aí, porque lá tem isso, isso e isso. Ele, não se preocupa não, que a gente tá avisado já. Tá aqui. bem A turma- ciente. A turma já tocou nesse assunto, né? A ideia do Parque do Povo ali, quando se conventou em tirar e não sei o quê,
Eu particularmente, ainda nem sendo saudosista, mas assim, por uma questão de logística mesmo, comercial, eu acho que ele não pode jamais sair dali. Essa é aquela discussão que a gente não consegue nunca encontrar É porque eu fico imaginando o seguinte, Campina Grande, aí agora você acaba de me trazer mais uma luz ainda dentro do que eu acredito. Já que aquilo é o marco zero da cidade, tudo converge para lá quando é o São João. E você, de qualquer ponto que você está em Campina Grande, você, num raio hoje, o ponto mais distante talvez seja tem o Aloysio Campos e tem o bairro da cidade. Vai 10 quilômetros para lá. Então, quem vier para o São João, que está em um hotel, que está não sei o quê, pô, você está muito próximo. A logística para isso ela é fantástica. E você continua mantendo o Todos que os caminhos levam ao Parque do Povo. leva ao Parque do Povo. Exatamente. Perdoe trocadilho. Não, mas é verdade. Exatamente. Então, É assim, verdade. eu fico. Pô, aquele Desde prédio do que abriram ali museu. da Marcel Pinheiro já era. Aquele prédio do museu, ele é do município ou do estado? É do município. Putz, aquele O prédio. Museu Histórico, né? Isso, dentro do O Rosil do parque Cavalcante, do né? Evandro. Do parque Evaldo Cruz. É do município. Eu estudei lá Não, também. desculpa. Rosil Cavalcante, a gente tá confundindo. Você tá falando onde é a Secretaria de Cultura, atrás do Integração, né? Exatamente. Ali é do Estado, governo do Estado, porque aquilo ali era o antigo Museu de Artes, né? Ah, Exato. sim. O Museu de Artes da FURN, toda vez, Museu de Artes Assis Chateaubriand. Vamos estabelecer Isso. direito, né? Exato. O Museu de Artes Assis Chateaubriand foi construído na época do parque. Aí, e ali foi justamente para concentrar a doação do Assis Chateaubriand, Isso. da doação do seu acervo particular de arte para Campina Grande, e lá ficou concentrado por muitos anos, até haver a dissolução, né, entre o EPB, FURN e essa briga que Não acaba nunca. que infelizmente só trouxe prejuízo para esse É verdade. contexto aí, né? Aí da nossa tem cidade. 2 museus fechados, né? Nessa brincadeira aí. É 2 museus, um acervo dividido em 2, né? E acesso para ninguém. E acesso pra ninguém. E é isso que eu ia dizer agora, porque assim, aquele trambolho, que é uma das obras necessárias para essa cidade, é tirar aquele centro de integração dali. Porque não precisa mais você ter uma. Cara, tem uma ideia espetacular que eu não tenho autorização para falar aqui, mas se acontecer realmente o que a prefeitura está pretendendo fazer, Campina Grande vai ter não só vai deixar de utilizar isso aí, porque não vai ter mais sentido. Não tem há Mas- muito. Nem quando ele foi criado tinha sentido, já tinha o cartão. Pois é. Então, é porque ali foi a necessidade de construir alguma coisa, né? Então, o cartão já existia. É, né? o que mais me deixou uma vez numa discussão com aquilo foi que, pô, aí alguém falou assim, não, porque os 2 centros de integração da cidade, os 2. Mas como 2? Não, aquele tem um indo e outro voltando. Aí eu sacanagem. Não, deixa brincadeira, né? A Daqui avenida- pra João Pessoa a gente tem 4 vias, 2 vai e 2 Duas voltas. PRs, né? É, Duas quatro. PRs. Eu fiquei olhando assim, eu Não é falei, 230, tá de sacanagem. não, Floriano 470. Peixoto devia ter 2 nomes. É, exatamente. Era pra ser Floriano e Peixoto, né? É sério que ali tem dois O pessoal é centros de criativo mesmo. Aí eu fiquei olhando e falei, vocês são de brincadeira, gente. Fala sério. Falando em Parque do Povo, a história dali também é muito bonita. Uma vez a gente levou na Rádio Campina Grande, levou realmente os dois verdadeiros criadores do São João de Campina Grande, né? Que foi a professora Margarida Mota, que era secretária de Educação e Cultura na época do governo Ronaldo Cunha Lima, e o ex-radialista Heraldo César, que foi quem deu nome à festa. Então, a saga para se construir aquele Parque do Povo ali foi algo espetacular. Dona Margarida contando, porque aquilo ali, para quem também não sabe, aquilo ali era o sangradouro do Açude Novo. Aham. Então, o Açude Novo, do lado onde hoje é o Parque Evaldo Cruz, cheio de água, né? Quando ele enchia, sangrava para ali. Né? Isso. E ali ele Que ali ia passa um seguindo o canal fluxo, por né? baixo. Isso. O canal foi construído justamente para criar a parte de saneamento daquela região ali, né? Então aquilo ali era, como ela disse, com palavras dela, era um grande encharque. É. Todo dia chegava caminhão de pedra de pissarra para tentar dar uma estabilizada naquilo ali, no aterro, mas você enxuta, né? No outro dia virava papa de novo. Né? Então foi bem difícil chegar a um ponto de compressão daquela região ali para a gente ter uma terra firme, porque era realmente um massapê. E dali descia pra Açude Velho, né? Era porque ela era o fluxo O normal caminho da água, natural. Né? O fluxo natural da água, né? Mas é bom falar porque eu acredito que a maioria das pessoas não conhece essa Pois é, história. quem levou, para fazer o devido crédito, quem levou Você o São falando João- assim é bem lógico, mas
Pra quem não conhece, né? Antes de jogar bola lá no Obelisco. Quem levou o São João para ali não foi Ronaldo Cunha Lima, né? Foi Enivaldo Ribeiro. Anivaldo Ribeiro. Foi Enivaldo Ribeiro. Quem criou o São João realmente pela prefeitura, e nem, já não foi Ronaldo, nem foi Enivaldo, foi Evaldo Cruz. Então o São João de Campina Grande surgiu como festa, patrocinada ou promovida pela prefeitura em década de 70, né, no início, no governo de Evaldo Cruz, quando o Que São João... Anivaldo foi de 76 a 76 a 82. 82. E Evaldo Cruz veio antes, né? 4 anos antes. Então, Evaldo Cruz, ele institucionalizou o São João, que já era festa de rua. Então, o São João de Campina Grande, ele naturalmente, como toda festa cultural, começa na zona rural, né? Depois vem para as ruas, vem as quadrilhas de rua, e das quadrilhas de rua e da popularização que criou nas quadrilhas de rua, vem o apoio da prefeitura municipal, né? Esse apoio vem criando uma palhocinha, né, e algumas barraquinhas lá na Estação Velha. Com lona. Aquele papel celofane, né? exato. Aquele estilo. Então vem para a Estação Velha. Enivaldo Ribeiro pega da Estação Velha e estende para o Açude Velho. Então já ficou um pouquinho maior, né? Depois ele tirou a estrutura todinha de lá e concentrou para valorizar uma obra dele, que foi o Centro Cultural, e levou para aquele terreno que tinha na frente. Então ali foi criado o chamado palhoção. O palhoção realmente não era um termo analógico, não. Era que realmente era uma palhoça mesmo. Era o que você tinha na época. Era uma palhoça feita de caibro e palha, né? É uma imagem bem bucólica quando você vê essa foto. Então o Enivaldo Ribeiro ele levou para o Centro Cultural, né? Para valorizar duas coisas que ele fez ali naquela região. Uma, o Centro Cultural, a outra, o Shopping Center, que é logo do lado, né? Sim, Primeiro shopping de acima. Campina Grande, né? Logo acima. Então ali estabeleceu-se a festa de Campina Grande, a festa do São João de Campina Grande, promovida pela prefeitura. E ali popularizou, né? Porque ali também era muito popular naquela década, final da década de 70, início da década de 80, aquela região ali, né? Então, o local pegou. E quando o Ronaldo Cunha Lima assumiu, a única coisa que ele fez no primeiro ano foi trocar o nome da festa. O São João de Enivaldo Ribeiro era o São João para Todos. O de Ronaldo Cunha Lima, criado por Heraldo César, foi o maior São João do mundo, né? 30 dias de festa, já era 30 dias de festa, só que ainda dentro do palhação. Sim. Então usou o mesmo terreno, né? O mesmo terreno, o mesmo palhação, mudou de nome, obviamente, né? E 85 para 86 é que veio a ideia e a construção do Parque do Povo, né? Engraçado que acho que a primeira vez que eu passei aqui Em Campina, na época de São João, foi em 88. Era no quente da Acho festa. que foi né? isso. E naquela época, Campina, você tinha o Vale do Jatobá, você tinha o Forró, que Tinha o você espaço, tinha o tinha o Forró, espaço, que tinha o Vale do e- Jatobá, e- tinha os clubes muito e fortes, o né? Cupés e tal. Mas o que me chama hoje, vendo alguns comentários, e aí é aquela história, às vezes, infelizmente, as pessoas pagam por ignorância. é, Quando você pega os cartazes daquela época, É curioso, né? a mistura que era. Era uma mistureba danada. Hoje em Você- dia reclamam porque tem um Alok na festa de São João. Exato! Pô, já tinha aquilo naquela época, velho. Exato. Quando você olha, você já teve Tinha chiclete com banana misturado com Paralamas do César Tim com Maia, Lulu Gal Santos, Costa, Maria era. Betânia, Beto Barbosa. Aí o que vai que falar? tivesse, tinha. Estão destruindo o São João. Calma, Não! É um Pelo festival. contrário, velho. Eu É um acho que grande as festival. coisas elas vão. Você não. E um só, né? Aí tem um aí. Outra coisa que é engraçada e surpreendente dessa época é que, como você disse, tinha forró, tinha vale, tinha espaço, Tudo cheio. tinha Parque do Povo, tudo ao mesmo tempo. Era. Tudo cheio. Eu acho que daquela época pra cá, pelo menos nos A últimos. todos os gostos. Você escolhia pra onde queria ir no final de semana. Que Todos foi, os gostos, que todos foi os o que sabores. aconteceu esse ano. Que assim, e eu sou um vibrador com isso, que eu ficava olhando assim, eu disse, caraca, velho, todo mundo chega a falar bem do Sítio São João, que negócio fantástico tá aquilo. Aí eu gosto muito do Campestre, que é uma outra pegada, pegada. né? Aí o Campestre foi estourado, que vem sendo espetacular. O Spásio foi do mesmo jeito. Aí vem e faz aquela maluquice lá do São João, que foi um estouro. Eu vi vídeo, gente saindo lá 8 horas da manhã. Aí você diz assim, mas a festa atendeu a todas as Todo tribos. mundo.
Isso foi mundo. espetacular para a cidade. A gente saindo. Louve-se a produção da festa, né? Sim. Aí o Parque do Povo, qual era o costume? Passou o dia 26, eu quero dizer, pô, só agora, lá no encerramento que vai ter alguma outra Coisa coisa. boa. Era assim. Aí, Era assim. esse ano, tem fulano de tal. Eu disse, mas quem é? Aí disse, foi o maior público do Parque do Povo. Eu disse, Pois não, mas não é. foi o maior público, não foi ontem. Não. Foi antes de ontem. Foram Foi antes. Foram vários recordes, né? Um atrás do outro. Exato. E você se surpreendeu com o primeiro, é ver o E segundo, muito ver bem o terceiro. distribuída as É, atrações. E que é uma das Você coisas... mesclar, você pega uma coisa mais tradicional com uma coisa mais Tem animada. coisa que mais nos orgulha do que ver o artista chorando quando vê aquele mundaréu de gente ali, doido. né? Feito o vídeo que foi divulgado de Mari Fernandes, né? Muita gente nem conhecia. É uma pessoa que estourou agora na época da quarentena, não é? Tinha uns 10 ali que eu não tinha a menor Cara, velho. ideia. É igual a quem seleção é. brasileira. Ah, eu olhava assim, eu falava, Me pergunta Quem 10 é, nomes ali que eu eu sei uns dois. quem é Felipe Não Amorim? pode ser Neymar, Aí todo não. mundo, ei, mas Felipe Amorim, eu disse, Esse quem Neymar que é? é o jeito. Aí qual é a parte vibrante do vídeo? É porque chega o produtor, aí ela vem subindo nas escadarias lá de trás, né? Da coxinha para se apresentar, para entrar no palco. Aí o camarim vai coxinha, o produtor vai cochicha no vídeo dela. Segundo a legenda Disney que ele falou isso, ó, o Parque do Povo tá fechado porque não cabe mais ninguém. Né? Tem Eu 70 mil pessoas aqui. Não cabe, Ela não pode ser. desaba no choro, ela chega na frente do microfone sem conseguir falar. vi um vídeo dela, porque há muito 4, ener- 5 anos... É Isso muita é energia, espetacular, mano. Há velho. 4, Isso é 5 espetacular. anos ela cantava no banheiro. E você hoje faz um showzinho. Pô, deixa eu ver se eu posso falar isso. É no show de Alok. Alô, edição. Deixa eu ver se eu posso. Porque Toma uma assim. aguinha aí, vai dar Não, é porque assim, é coisas que se sabe depois de bastidores, e aí não vamos ser indelicados, né? Mas eu tava em casa e assisti parte do show de Alok transmitido, né? E cara, eu parecia que eu tava lá que não é muito meu estilo musical, mas eu tava tão empolgado por ser no Parque do Povo, por ser em Campina Grande, e daqui a pouco eu fui correr atrás, se eu não o sigo na rede social, mas fui olhar se ele Se ele no tava primeiro também curtindo, momento né? não, mas ele ficou tão empolgado, e aí eu acho que aquilo não era falso da parte dele, que ele estendeu mais o show, Mais uma hora. e começou a transmitir. Aí quando eu olhei, eu falei, caraca, esse cara tem 30 milhões de seguidores, Todo o mundo mundo pra tá cá, vendo filho. esta coisa aqui Pois é, da não gente. é um artista regional. Não, Né? Imagina onde não. tava chegando aquela transmissão dele. No mundo. Vamos chamar o pessoal que meteu o pau em Alok agora, né? Não, pra dizer mas que aí- Não, calma. eu- Mas eu digo assim, quem sabe conversar, conversa com todo mundo. Eu digo, rapaz, vê isso aí que tu falou. Exato. Claro, claro. Pô, Botou não é meu Campina Grande no estilo. holofote. Não é meu estilo. Eu não fui lá. Mas Meu fui amigo. ver na TV. Mas, cara, quem foi? Falei, puta, velho, que coisa. O cara vai vir lá aquela. Os becos que estão por São João de Campina Pois Grande. é, mesmo que ele não venha, mas ele viu. Viu. Sabe outro show que eu estava e eu achei assim fantástico foi o de Elba. E eu acho que fazia anos que ela não fazia não tinha um show daquele. Porque chegou metade do show, acaba, velho, começou a cair uma água. E parecia que tava Normal. tudo normal. E ela. Mas também falar de Elba é fácil, né? E principalmente que ela é sensacional. E a gente tá falando de uma senhora de 70 anos no Parque do Povo Uma botando. vitalidade, Porra. né? que Ei, não Maribel, parece tô falando intensidade. Porra. de Elba, eu vou lhe plagiar agora. Eu não estaria aqui se não fosse por causa de Elba Ramalho. Porque minha mãe veio pra Campina Grande por causa da música dela. Tu pode concordar. Veio procurar o Bodó Congola. Eu não estaria aqui se não fosse isso. O assunto de Bodó Congó, voltando a falar de história, foi uma tentativa de resolver o problema do abastecimento d'água de Campina Grande, né? Foi construído, foi o terceiro açude construído em Campina, né? O açude velho passou a ser velho depois que foi construído o novo, né? E depois do açude novo veio o açude de Bodó Congó, só que a água lá é salobra, né? Ele tem que pagar Borda lá em do cima, né? Cariri. Aí não deu certo, não supriu. Agora, ô Manuel, tem uma coisa em Campina que, assim, por causa da nossa profissão, eu rodo bastante nessa cidade e cada vez que eu vou pro bairro mais distante que seja, Campina me chama muito a atenção no urbanismo, porque, assim, você estava ainda há pouco falando
lá do que foi feito por Vernier Vanderlei, e depois o que foi feito no Parque Evaldo Cruz ali, que era uma região que tinha uma certa degradação. Cara, mas tu anda em Campina Grande hoje, praticamente você não vê mais nada feio. Porque a cidade, acho que ela incorporou essa coisa É arrumadinha, ela é né? muito arrumada. Você roda os bairros da cidade, né, Afonso? Isso E é por verdade. mais simples que seja, Que eu a digo, né? casinha tá lá muito bem. Não. A frente já tá num processo de. O Campina camarada. Grande é uma cidade extremamente simpática. Muito. Extremamente Muito. simpática. Pô, a entrada dessa cidade. Eu não sei se você já viu, eu já contei isso aqui uma vez, que foi. Putz, velho, agora enganchou o nome dele. Que fez o menino maluquinho. Ziraldo? Ziraldo, eu ia chamar Giraldo. Ziraldo. Ziraldo veio para uma palestra na FIEP e aí ele disse uma coisa que Campinense não gosta. Ele disse, rapaz, eu tô impressionado com essa cidade. E que até essa história tem a ver com o nosso papo. Tudo a ver. Ele disse assim, olha, eu tava vindo de Sim João Pessoa, e tava vindo pra cá na van dormindo, de repente acordei com aqueles sinalizadores na chegada da cidade, aí vi do meu lado 3 prédios grandes, bonito, um hotel, tal, e aí O falei, carro lá aí eu bonitão. falei, que legal, e fui me acomodando na cadeira, quando entrou numa avenida larga, bonita, bem iluminada, que eu olhei ao meu lado esquerdo, tinha Shopping Guatemi. Eu achei que tava na Faria Lima. E aí me remete agora que o Shopping Guatemi de criação Sim. dos ricos, que a gente volta lá Boa sacada. na história. E aí eu digo, pô, tem que ser um cara com a genialidade do Ziraldo, né? De simplesmente, tu imagina como é que o povo foi à loucura ele Fala uma dizendo coisa dessa, uma né? coisa dessa, né? Porque e eu tenho essa sensação todas as vezes que eu tô voltando para Campina, quando eu chego ali antes do Maria da Luz, hoje no Reino Verde, você faz aquela curva, Que fica no alto, né? puta, Quando velho, você terra à vista, a cidade terra à vista, e aí você vai se aproximando e Campina vai ficando. Aí quando tu passa da polícia rodoviária, posto fiscal que você faz isso, aí parece que você tá olhando a cidade lá em cima com aqueles. E ela já tinha uma imponência, aí vem Andrade Marinho, faz o Heron ali. Aí a cidade assim, você fala, porra, velho, isso é Campina Grande. É. Pra quem vem de fora, ele toma esse Não, e impacto. tu falou disso aí, Mariberto. Até voltar o assunto que tu tocou agora sobre essa questão de a cidade se ajeitando. O que era aquele setor ali antes do Heron Marinho, do lado esquerdo da cidade? era a E Vila tudo Cabral que é e encosta- só, né? E tudo que é encostado ali agora, qualquer casinha ali agora é 200 conto. É porque Já tem outros centros comerciais ali, tá cheio de a coisa acontecendo. aquela era uma região em que praticamente uma região morta, né? Sim, Era uma região difícil. morta. E a né? coisa agora Mas- tá Porque outra acontecendo. coisa, além de ter apenas a Vila Cabral de Santa Terezinha ali na entrada, para trás era mato, só Acabou. mato, acabou. Então você tinha o terminal rodoviário do outro lado ali próximo, né? Onde hoje o shopping também ajudou a popularizar, a povoar também, mas só mato. Então Olha- hoje o mercado imobiliário já olha para aquela região com outros olhos. Eu vou lhe Você dizer- quando vem de João Pessoa, desculpa, Mário Beto, você Não, quando não. vem de João Pessoa agora, que você olha para o lado esquerdo, você já vê Exatamente. um cenário Não, Vai diferente, né, ver do lado ainda mais esquerdo, do que né? vai Tu acontecer. falou do. É engraçado, eu fui há uns 3, 4 anos, eu fui apresentar um produto para Dalto lá na Facisa, e eu tinha feito um levantamentozinho bobo meu de estar olhando o Google Earth de vez por outra, olhando essas coisas da cidade. E eu fui falar para ele o seguinte, eu disse, não, olha o que mudou nesse entorno aqui com a chegada da Facisa. É outra coisa. Que eu sou assim, como eu sou extremamente liberal na economia, A para mim gente tem que ser mercado- muito fã da Unifacisa. velho. Rapaz, Independente tá de de qualquer coisa. A gente Não, tem que ser muito fã a- daquele empreendedorismo Ô, dos cara, Gadelhas. o cara vai lá, bota aquela universidade. Meu amigo. Aí Acha pouco. o estudante que vai ali, o cara fala, meu amigo, porra, para passar ali é peso, porque é cobrado de forma correta. Você Aí conhece de perto, né, Maria? sim. Aí o camarada veio e faz um ginásio daquele e coloca a gente no mapa E já tá pequeno, né?
faz tempo já, né? Já tá pequeno, né? Faz- Porque Coloca a gente no mapa do basquete. Aí eu venho pro Teatro. o entorno. cara foi buscar uma referência que Campina Grande nunca teve, nem nunca pensou Não, em ter. não. Basquete. Do nada. E basquete Do nada. competitivo. Do Nível nada. top. Não é brincadeira Porque uma de coisa é jogos falar- estudantis, Não. Aí abre um anfiteatro. E aí o que eu fui falar Hoje pra à noite é Leila Pinheiro, faz É propaganda verdade. pra ela. E o que eu fui falar pra ele foi, rapaz, eu tava olhando aqui, que é onde eu sou fã do setor privado, que o entorno, você anda na Vila Cabral, ela já não é vila, há muito tempo é um bairro Verdade. extremamente interessante, com comércio próprio. Aí vem o Heron, primeiro veio os empreendimentos da Cipresa, Foi. atrás, Isso. que já deu uma outra cara, aí vem o Pode Heron... dizer que foi você, que eu sei. Não, aquele não tem nada a ver comigo, não. Mas o entorno daquilo ali, o Rolim foi um baita visionário depois de Dalton levar ali para trás, aquele negócio. Veio o Terra do Alphaville, vem o Heron, aí vem agora outro empreendimento O lá. Skyville ali. Skyville. Vendeu 90% em 30 dias ali naquele Aí, cara, setor. aí você já tem outras coisas sendo planejadas para Planejado. lá. Então, olha o comportamento da cidade. Que Você a já gente... começa a imaginar o crescimento Sim. daquela região que sempre foi um hiato imobiliário, né? Entre a saída da cidade acabou aqui. Exato. Daqui pra frente a gente tem só o Clube dos Caçadores aqui. Valia fazer- nada. Tem Santa Terezinha aqui, né? A Polícia Rodoviária depois Valia nada. apagou a luz, né? E tu ainda falou aquilo, a gente olhava para ali e só via mato. Via mato durante uma época do ano. Porque daqui a pouco o mato vai sumir. aí por É 4, outra 5 coisa que a meses. gente também perdeu de referência histórica, que era o antigo Clube dos Caçadores, né? Um dos Aham. maiores referenciais de entretenimento da cidade, né? Com histórico, uma né? imensa área ali, né? Era um clube de caça quando nasceu, realmente. Hoje em dia, se eu não estiver enganado, aquela área principal pertence à Secretaria de Educação do município. Eu acho né? que ela é do município. E existe uma intenção, não sei se isso aí já está projetado, de se construir ali um centro de atividades recreativas, né, para os professores da cidade e para os alunos também. Boa. Aquele setor ali que tu falou, e pegando a parte do Aloysio Campos, o meu sócio doutor Silas, que ele é formado justamente em comércio marítimo e exterior, ele apresentou o projeto à prefeitura da cidade para fazer a ferrovia, né? Porque você está montando um polo ali que coloca Campina Grande num circuito novamente relacionado à parte da tecelagem, à parte de tecido, de uma grande exportadora, e vai colocar ela num circuito muito grande do que vem de Cariri, do setor, tudo, e você não tem como fazer um escoamento dessa produção barato, rápido. Eu fiquei muito feliz quando o governo federal emitiu ajudou, né, a emitir uma regulamentação que permitiu que qualquer empresa do setor privado Sim. pudesse usufruir, Sim. né, da malha ferroviária do Brasil, porque é abandonado. Olha, É abandonado. Não só né? usufruir, como você criar porque a os gente trechos para Eu conexão. fiquei esperando justamente chegarem os investidores aqui em Campina Grande, mas até agora. Não, mas é nada, porque né? nossa malha aqui, local, ela está fora desse eixo. E aí é culpa dos nossos políticos. Porque, assim, isso é uma... Mais de 4 mil, viu? Isso é uma conversa muito longa e para uma outra situação, para uma outra coisa, mesmo para fugir o tema Outra Campina. assembleia, né? Porque era inadmissível eu poderia ter dinheiro para construir uma ferrovia e Não não era poder. me permitido. Exato. Mas eu vou doar para o Estado. Não, então peraí, você faz o projeto, manda para cá, o Tribunal de Contas tem que aprovar, Daqui 10 anos. mas o dinheiro é meu. Não, mas você vai doar, você tem que... Então, criou-se um marco legal agora, e esse país em 10 anos vai entender o que vai ser isso. E eu espero que a gente consiga ainda entrar nesse boom, porque você sair de João Pessoa e a gente pegar a Transnordestina lá em, acho que Pernambuco já, alguma coisa assim, porra, seria fantástico para ir aqui para o Porto do Maranhão, que é um dos maiores do mundo, que é um negócio espetacular aquilo lá. Mas é Eu isso. tenho um sonho muito grande de ainda ver funcionando essa malha ferroviária do Nordeste. E sonhar né? não é Isso- caro. né, eu paga aluguel. espero ver isso em breve, né? Não. Quer dizer, eu espero ver, né? Não que seja breve nem longo, mas que eu veja,
Eu tenho muita expectativa de ver essa malha ferroviária voltando a funcionar, seja para o funcionamento do transporte, seja do transporte ferroviário, seja para turismo, seja para transporte de pessoas, mas que voltasse. Perfeito, perfeito. Seria mais uma opção, né? Emanuel, infelizmente, o tempo já tá esgotando. Infelizmente mesmo. Porque a gente, conversa tá boa. assim, a gente tem pouco assunto para falar sobre Campina, a gente não falou nem 10% dele, mas eu acho que para algumas pessoas que não têm noção do tamanho que é a história dessa cidade, Vamos fazer a parte 2, né? se Deus quiser, faremos. Pô, a gente falou de Newton Rick, de Vernier Vanderlei, dessas turmas aí que... Chegamos em Dalton até, Dalton, né? Que fez muito sem ser político, né? Que ainda vai fazer muito mais, né? Eu tenho certeza disso, que é um cara extremamente visionário. Mas nem começou ainda, né? Agora que ele tomou gosto, né? Exatamente, que agora fazer com o Otávio... Eu sou extremamente fã, não é só de Dalton, é de toda a família Gadelha. Eu falo isso sem vergonha nenhuma, né? Porque não é de você hoje. elogiar quem né? faz umas coisas, Porque são pessoas que sempre fazem por merecer esse tipo de elogio. Cara, muito obrigado. A gente explorou muito pouco você, pelo conhecimento que você tem quando eu falei que ia retalhar Campina Grande no bom sentido. Eu fiquei impressionado. E a gente não conversou aqui nada, porque... É um serial killer. Fiquei com medo, E a gente, Campina tem uma história fantástica. Eu digo, eu sou um vibrador dessa cidade. Eu não consigo me imaginar, para quem vem passar 2 meses, estou há 26 anos, morando fora de Campina Grande. Eu não consigo hoje... Não entra na minha cabeça sair de Campina, de forma nenhuma, porque eu adoro isso aqui. Isso aí eu O vejo clima, quase todos os campinenses. Tudo. Campina Grande é um negócio espetacular. Estamos no interior da Paraíba. Para muitos, a gente está no fim do mundo. Mas para muitos que não têm conhecimento o centro de radiação do universo, como dizia Humberto de Campos. Exato. E Campina é uma cidade... recente eu estava com o pessoal de fora aqui, a gente estava olhando o Complexo City Mix aqui, que vai ser outro grande empreendimento no centro da cidade, de campinenses, né? Gustavo Henrique Cirne, Tânia e Télio Farias, e a gente tá para comercializar isso aí, e é um negócio, os caras falam assim, puta velho, olha o centro dessa cidade é muito legal, a cidade é empreendedora, e o legal, quando... Algumas pessoas falam assim, mas a construtora vem de fora e não consegue ficar em Campina, porque as daqui conseguem se manter. São muito a gente tem um baita empreendedorismo nessa cidade, que Deus concede. Tem muito tutano no osso do empreendedorismo de turma Campina que Grande. Desde a sua acredita e quer fazer de Campina sempre E grande, faz bem né? feito. Só faz pra bem feito, né? concluir essa tua fala aí e trazer a beleza de Campina Grande, Mariberto. Tu lembra quando a gente tava lá durante o período do São João? E no finalzinho de tarde, e como é um prédio muito alto, você consegue ver assim Campina Grande inteira. O ponto mais alto da Aí cidade. tava o helicóptero da Polícia Federal sobrevoando, Da Polícia Militar. da Polícia Militar sobrevoando a abertura do São João. Acho que foi no dia que o presidente veio, não? Acho que foi no dia que o presidente até vinha para. Não, aqui nesse São João... Foi na época do São João. Da Polícia A Militar. malha aérea tava... Tava congestionada. E você viu ali o São João, o Parque do Povo cheio. O Parque Prédio do pra Povo, todo lado. O Parque do Povo Mas esse sentimento de O Mário coração ali, o Parque do Povo, como se fosse o coração da cidade. Esse sentimento de Mário Berto é o sentimento realmente de quem ama Campina Grande, não só seus filhos, mas os adotivos, né? Os filhos naturais. Eu sou adotivo, E eu sempre gosto de contextualizar esse sentimento com um trecho da letra do nosso hino, né? Hino do professor Fernando Silveira. Né? Diz que Campina Grande é oficina de ilustres varões, Canaã de leais forasteiros. Aí você vai ter que ir para a etimologia de tudo isso aqui, né? Oficina de... Aí você vai para a metáfora. O que é que ele quis dizer? É oficina de ilustres varões. Aqui se nascem grandes homens. Né? Canaã de leais forasteiros, que é a Canaã, a terra prometida. Alguém vem para cá e aqui se faz grande. Né? Então, essa é a nossa Campina Grande. De tantas glórias, de tantas histórias, de tantos homens e mulheres que, como você disse, né? Quando a gente costura retalho por retalho, dá essa grande malha que é a nossa história, essa história muito bonita de Campina Grande, cada homem, cada mulher que aqui viveu ao longo de todos esses anos,
plantou uma semente para ser essa cidade que nós somos hoje, né? Emanuel, muito obrigado. Não vamos falar mais nada depois disso aí. Mas uma pena ela não ser ensinada no ensino primário da cidade, que é uma história muito rica. Ah, pra mas, gente ter. mas isso faz parte do currículo, né? Ela Só tem- não é uma disciplina. Tem um nomezinho que a pedagogia diz, ela só não é uma disciplina fixa, né? É. Mas ela tem que ser incidental, né? Até para as tem que pessoas levar. entender de onde viemos e onde Entendeu? onde O que é que fez continuaremos a gente tá até caminhando, aqui. né? Falou muito bonito, Mário. Vamos Que Deus encerrar com abençoe. essa fala. Manuel, muito obrigado. Eu que De verdade, agradeço, verdade, eu verdade, agradeço. verdade. Mário Beto, eu tive o prazer Eu digo prazer porque eu gostava muito de escutar quando ele fazia parte dos comentários da 101, né? Atualizando. sim. Né? E tinha debates homéricos, né? Era Mário Beto, era Diogo, e muito bom quando ele estava na frente de Giovanni Giovanni Santos. Santos. Aí, Foi o os primeiro que nós melhores. trouxemos aqui. Eram os Tu melhores. achou que ia Giovanni é um cara que, assim, as pessoas não entendiam quando havia debates entre eu e ele, pra gente encerrar. Vai ter que explicar Giovanni é um agora. cara que eu tenho um respeito imenso. Temos divergências políticas, ou Imenso. temos, assim, ele é um cara que é de uma linha de esquerda, eu de direita. Mas Giovanni é um cara inteligente e é bom você discutir isso com ele, porque é um cara que merece todo respeito. E agora ele tem dado esse grande exemplo de alguém que não Compreender, tinha né, uma expressão no jornalismo da cidade, e hoje ele está no país inteiro com mais de 2 milhões de seguidores. 5, né? 5 milhões. Eu tô Sim. atrasado. Tem cara. outdoor dele na cidade. Cara, você que tá dando espetáculo. Foi depois da conversa aqui. Eu vou ligar para ele para dar os parabéns que eu não estava sabendo. É que nesse período político a gente tem meio que mantido afastado, que é bom. Razões né, óbvias, né? por razões óbvias. Mas eu já disse a ele que eu ainda trago ele para a luz. Mais uma vez, muito obrigado. Estou Obrigado, sempre à velho. disposição. Meu querido. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. E a Campina Grande. Amém.